galera, estamos aqui em mais uma aula do Fabricad e hoje vamos continuar o nosso trabalho voltado ao UERJ. Mais especificamente, nessa sessão, nesse bloco em que eu vos falo, a gente vai estar trabalhando com questões interdisciplinares voltadas ao vestibular do exame EQ, do exame de qualificação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Faculdade. Fala galera, estamos aqui mais uma vez no Fabricad, eu sou Alexandre e vamos hoje continuar nosso trabalho a respeito de questões interdisciplinares da UERJ no exame EQ, que é o exame de qualificação, que é considerado como a primeira fase do vestibular da UERJ. Só que nesse ano que eu vos falo, acabou que só teve a primeira fase mesmo e a discursiva foi abolida. Mas o normal é ter uma primeira fase e uma discursiva em que você leva os conceitos A, B, C, D para a fase seguinte, aí vai verificar ali qual a pontuação extra que você tem. Óbvio que o A, né, que é um número de acertos maior, te dá uma pontuação bem maior do que um B, um C e um D. Então, se você quer medicina ou direito, o ideal é que você tire A no ano em que a prova discursiva rolar normalmente. Nesse ano que eu vos falo, a UERJ pegou e voltou a cobrar questões interdisciplinares. Por que eu digo voltou? Você que é mais novinho, de repente não pegou essa época, mas a UERJ andou fazendo uma reciclagem dos métodos de vestibular deles. Eles começaram botando questões que eram só misturadas de matemática, biologia, física e química, depois aboliu isso, depois botou matemática separada das outras três, que nem Enem, né? Tinha a ciência da natureza e matemática. Então eles meio que vão fazendo um rodízio do que eles colocam como regras no vestibular deles, dependendo do ano e das circunstâncias em que eles se encontram, né? Então, nesse ano que eu estou te falando, só teve prova do exame de qualificação porque atrasou a prova e aí acharam melhor até para demandar menos trabalho de correção das discursivas. Mas vamos lá, o Fabricad oferece o quê? O Fabricad oferece o plano Fábrica de Médicos e o plano também Enem, UERJ e vestibulares isolados. Na verdade, o Fabricad de Médicos é um upgrade do plano Enem, UERJ, vestibulares isolados, em que você, além de todas as matérias, ou seja, biologia, química, sociologia, filosofia, história da arte, história, geografia, matemática 1, matemática 2, física, não sei se eu esqueci alguma coisa, inglês e espanhol, tem também as matérias master, que são para aprofundar ainda mais aquilo que é visto nas matérias de biologia, química, física e matemática. Como se já não bastasse, também tem matérias extras para aprofundar humanas, que são geografia em exercícios e história em exercícios, que pegam as matérias normais de história e geografia e também tem vários exercícios resolvidos a respeito dessas matérias. Então é muita coisa mesmo por um preço ainda, meu querido, que é muito abaixo das demais plataformas concorrentes. E aí você pode ir lá no nosso site, na homepage tem várias aulas abertas, vários vídeos de degustação, tem alguns planos também gratuitos. E no YouTube, é óbvio, de repente é por aqui que você está me vendo, ou é por lá que você está me vendo, e você sabe que lá tem vários vídeos para tudo quanto é gosto, seja você que quer medicina, seja você que não quer medicina, mas quer UERJ, que quer medicina, mas quer Enem, que quer militar e por aí vai, ok? E nós no Fabricad, a gente não pega só as questões antigas. No bloco de matemática, por exemplo, a gente tem todas as provas do EQ da UERJ, de 2006 até 2020, até o ano atual, com todas as questões, sejam matemática sozinha, ou matemática com química, ou com biologia, ou com física, todas gabaritadas e resolvidas para você. As que a gente julga por algum motivo mais importantes são resolvidas, ainda não conseguimos terminar de resolver todas, que é muita questão, mas você tem resolvidinho lá, tem um bloco de exercícios que normalmente seriam 2, 3 listas, tem 30 listas lá, ou mais, que são todos esse bando de anos da UERJ com primeiro e segundo EQ, no ano que teve 2 exames, no caso, tá? E esse bloco que eu estou falando é o de questões interdisciplinares feitas pela nossa equipe, questões novas que a gente também, baseado no que já andou caindo, idealizou, sempre nivelando por cima, né, galera? Porque no dia da prova você fica nervoso, você fica estressado e seu nível cai muito com essa cobrança toda, aquele pessoal enchendo a paciência. Então o ideal é que você, como diria um professor meu, se prepare para 15 caso queira tirar 10.
Porque aí se você cair de nível com tudo quanto é coisa, com tudo quanto é mandinga contra você, você vai estar no nível da prova numa boa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão aqui, nosso endereço fabricad.online, se você ainda tem dúvida. E vamos lá. Primeira questão, joga na tela, galera. Joga aí pra mim. Vamos ler juntos. O corpo da figura a seguir tem massa de 1 kg e desliza partindo do repouso sobre a superfície do plano inclinado, com um coeficiente de atrito igual a 0,1. Calcule o módulo da variação da energia mecânica em joules que esse corpo sofre ao descer todo o plano inclinado, tá? Então vamos lá, gente. Você vai ter o que aqui, ó? Volta para mim. Seguinte, você, primeira coisa, vamos anotar os dados, né? A massa é de 1 kg e o coeficiente de atrito ao longo aqui dessa superfície é de 0,1, tá? Geralmente a gente gosta de colocar dois professores debatendo aqui, até porque a algazarra é maior, né? Mas eu consigo encarar, né? Para quem não sabe, eu fui engenheiro de computação do IME e quando já trabalhava em vestibular presencial desde 98, então faz tempo, galera. Então olha só, o que você vai ter aqui? O primeiro passo, gente, é se a bolinha vai descer nesse plano inclinado, a ideia é que a variação de energia mecânica é o trabalho da FAT. E o trabalho da FAT é menos a FAT vezes uma distância, vezes um D. Então, se eu quiser encontrar pelo menos em módulo essa variação, eu tenho que ter essa distância daqui, ó. Isso aqui é o problema inicial e isso aqui é a parte de matemática da questão, encontrar o D. Isso pode ser feito por lei dos cossenos. Então, aplicando lei dos cossenos aqui na questão, como é que era a lei dos cossenos? Você pega aqui o lado oposto ao ângulo de 120 e fica d ao quadrado, ele ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos demais lados, menos 2 vezes um lado pelo outro, pelo cosseno do ângulo entre eles. E aí você vai ter 16 mais 16 menos 8 vezes 4 menos 32, cosseno de 120, o que vale menos meio. Aí beleza, menos com menos dá mais, 32 por 2 dá 16. Você vai ter 3 vezes 16, você vai ter um d ao quadrado igual a 48, ou seja, vai ter um d que é igual, no caso, a 4 raiz de 3 metros, tá? Isso já, no caso aqui, pegando e... Pô, mas eu não sei fazer essa conta não, hein? Você pega o 48 e faz por 2, dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Como a raiz é quadrada, aqui o que eu agrupo de 2 em 2 é o que vem para fora da raiz. Então, 2 vezes 2 dá 4, fica 4 raiz de 3 então. Beleza? Essa é a parte de matemática. Fim de papo de matemática agora. A parte da física vai usar esse D para alguma coisa. Para o quê? Quem é a FAT, gente? A FAT ela é, no caso, menos μ vezes a normal. Só que, quem é a normal aqui nesse caso? Vamos marcar as forças que agem aqui na bolinha. Ó. O que eu tenho? Eu tenho o peso. Eu tenho a normal. E tenho a FAT para trás. No caso, eu preciso saber quem é a normal. A normal, se eu divido essa análise, o que geralmente, né, você vê comigo, com os outros professores de física do site, em dividir aqui nos eixos x e y. E o que acaba acontecendo, galera, é que você vai ter o quê? Quando você pegar aqui o peso e projetá-lo aqui no eixo vertical, ó, esse ângulo que está aqui vem para cá. Repara, esse triângulo, ele é isósceles, não é? Se ele é isósceles, você vai ter o quê? Esse aqui é 120 para 180,
faltam mais 30 graus. Então você vai ter que aqui é 30, vai ter que aqui também é 30, e aí acaba que, no caso, o P aqui ao qual a normal se iguala, que é o PY, né? Ele é o que? A gente está na posição de cateto adjacente a esse P daqui. Para você que não manja dos parangolê em plano inclinado, quando bota o peso aqui é P vezes seno. Quando bota o P aqui é P vezes cosseno. Desde que o ângulo ao qual eu esteja me referindo seja esse do canto aqui. Se for o que está aqui no outro lado, aí já vai mudar algumas coisas. Então não inventa, pega em relação a esse. Que dá para provar por geometria, na aula de plano inclinado o seu professor te mostra isso. Não é agora que eu vou parar para fazer, para redescobrir a roda, que esse ângulo daqui sempre pode vir para cá, entre o peso e o eixo Y perpendicular ao plano. O que importa é você notar que a normal ela vai ser igual a PY, né? E que esse PY, por sua vez, é P cosseno de 30. Galera, cosseno de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, no final, eu vou ter ali, ó, menos μ, que é 0,1. Isso a questão deu pra gente. Normal é peso. O que é peso? Massa vezes gravidade. É m vezes g. M já está em quilos, é 1. O g é 10. Então, isso aqui é o peso, ok? E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vai casar com o D, que deu 4 raiz de 3, tá? Então, o μ está aqui. A normal virou, no caso, tudo isso daqui. E a distância eu botei aqui no final. Bom, essa continha fica mais fácil de fazer, já que a gente tem aqui, ó, um raiz de 3 que raiz vezes raiz dá 3. Eu já ia cortando sei lá o que eu devo estar noiado. Cortar aqui o 4 com 2, né? Agora sim. E aí fica raiz com raiz dá 3. Vezes 2, 6. E 0,1 vezes 10, galera, é 1. É dividir 10 por 10, né? Vai ficar menos 1 vezes 6, o que é a variação da energia mecânica. Claro, ele, no caso, na questão, está botando as respostas aí em módulo, né? Se é trabalho da FAT, isso é uma força resistente, então a energia mecânica tende a diminuir, tá? Mas o valor em módulo é 6 joules. Bota a questão de novo aí na tela, pessoal, só para eles verem. Então, você está vendo aí que a opção vai ser a nossa letra C, tá bom? Então, unidade de trabalho é joule, né? Ou variação de energia também é joule. E aqui deu letra C de casa, tá bom? E aí você está vendo como que é uma questão interdisciplinar que pode, de fato, realmente ligar um assunto ou outro. Eu comecei com lei dos cossenos, só para saber qual era o tamanho aqui do plano inclinado, da distância da qual a bolinha vai descer, e depois o resto foi a parte de mecânica, lá em física, tá bom? Tira o seu print aí, pessoal. Não se esqueça de passar no nosso site, que é o fabricad.online, e lá, repito, você tem o Fábrica de Médicos, que é voltado para quem quer medicina, né? Por isso esta camisa eu estou vestindo, né? Está em moar. E você também tem um plano normal, que é tudo que tem no plano de medicina, menos as matérias master, já que lá a necessidade de, para outros vestibulares, você ter um aprofundamento tão intenso de bio, física, matemática e química. As matérias normais cumprem o seu papel, tá bom? Então espero que você fique bem. Uma ótima manhã, noite, tarde de estudos. Beijos. Valeu. Tchau, tchau, galera. Continuando agora aqui, galera, essa questão que eu sempre falo, hein, vai diferenciar um garoto de um homem ou uma menina de uma mulher. Homem com H-O-M-I ou mulher com M-U, mulher. Vamos lá. Olha só, joga na tela. Aí está escrito o seguinte: um corpo de formato cônico, altura H e densidade μ1 é colocado no recipiente que contém um líquido de densidade μ2, com μ2 menor do que μ1. Com isso, o corpo vai afundando de forma que seu eixo esteja sempre perpendicular ao plano da superfície do líquido, conforme mostra a figura. O valor do módulo da aceleração do corpo em função da profundidade H atingida pelo vértice V do cone, sendo esse H um valor entre 0 e HL, é mais bem representado pelo quê?
volta para mim, volta para a luz. Vamos lá. A primeira coisa que essa questão serve para te alertar é como é fácil você misturar questão de empuxo com matemática. Basta você colocar um corpo ali de geometria que seja um cone, um cilindro, uma esfera, uma pirâmide ou um prisma, que pronto. O empuxo tem uma parte no cálculo dele que usa um tal de volume deslocado, que é o volume que está submerso aqui no líquido. Se o volume deslocado for um pedaço, pode ser que eu tenha o que vai acontecer aqui, que a gente vai ver, é que eu vá ter uma pirâmide ou, no caso, um cone semelhantes sendo formados. Se o corpo estiver todo mergulhado, o que você vai ter no caso é que, primeiro, você vai na matemática ter que saber o volume de um cone, de um cilindro, de uma esfera ou de qualquer outra figura, para depois aplicar isso aqui dentro. Como nesse caso ela está parcialmente mergulhada, pelo menos a princípio, né? Porque eu tenho que fazer o quê? Meio que um comportamento gráfico de como que isso vai se dar, de como que vai se dar a aceleração aqui dele em função do quanto ele vai afundando. Quanto mais ele for afundando, gente, mais o empuxo vai empurrando ele para cima. Por quê? Porque você terá maior volume submerso. E é diretamente proporcional o valor do empuxo com o volume que está dentro do líquido. Você fica lá brincando com o seu patinho da borracha como você era pequenininho. Você afoga o pato e o pato sente o quê? Uma força querendo trazê-lo de volta à superfície. Se larga o pato, afoga de novo o pato, isso acontece de novo. Aqui é a mesma história. O que você vai ter aqui? Você tem que forças agindo. Ai, forças ocultas, professor Fortão? É da invejosa que você está falando? Não, criatura. Eu estou falando do empuxo do peso. Ah, tá. Você é mongol? Sou. Ah, então tá bom. Tamo juntos. Então o que acontece? Você vai ter aqui que o empuxo e o peso, né, vão estar, a princípio, não em equilíbrio. Senão a parada não estaria afundando. No caso aqui, depreende-se pelo enunciado que o peso ainda é maior do que o empuxo. E eu sei que está afundando também, gente, porque a densidade do corpo é maior que a do líquido. Isso já indica que ele vai afundar. Talvez não todo, talvez todo, mas já indica que ele vai afundar, né? Então, no caso aqui, o que vai acontecer? Então, ó, eu já tenho aqui que a densidade do corpo é maior do que a do líquido. Isso já indica que ele vai começar a afundar. E aí, como que eu posso equacionar isso? Eu tenho para baixo o peso, para cima o empuxo, e isso é igual a massa pela aceleração. O problema é que eu não tenho massa aqui, eu só tenho densidade e o volume da parada, né? Na hora que eu vou calcular a massa, cuidado, o que acontece? Essa densidade μ1, ela é a massa do corpo sobre o volume total dele, que é o volume total do cone, ok? Isso aqui, o que eu estou marcando, é o volume total do cone. Agora, irmão, vamos isolar aqui a massa. Vai ficar, no caso que a massa vai ser igual a μ1 por esse volume total. Agora, no empuxo não é o volume total quem entra. No empuxo, o que entra no caso aqui é só o volume submerso. No caso aqui, ó, é esse volume que está debaixo d'água já e que vai começar a aumentar de valor. É um volume que nessa questão é variável, né? Quanto mais afundar o cone, maior será o valor do mesmo. Então, o volume, no caso, submerso, que vai formar, né, no caso ali que a gente está vendo, uma figura semelhante ao cone original, né? Para quem não lembra, o que são figuras semelhantes? São figuras onde uma parece uma imagem ampliada ou reduzida do outro. E quando se tratam de pirâmides e cones ou quaisquer outras figuras espaciais semelhantes, você pode dividir um volume pelo outro, que isso vai dar K ao cubo. Ou seja, isso vai dar uma altura sobre a outra, tudo isso elevado a 3. Tá? Então, vamos deixar assim. Toda vez que eu tiver volumes semelhantes,
mesmo que eu aqui não use esse lugar nenhum, é bom já escrever, mas eu vou usar, tá? Que essa é uma questão meio um pouquinho embolada para o aluno médio para baixo, né? O cara pode ficar meio desesperado de não saber encaixar as coisas. Calma. Então já fiz aqui, ali a força resultante, fiz aqui a semelhança de cones que vem da matemática e vamos ver como que eu vou agora juntar essas informações. Bom, a massa eu não tenho, justamente por isso é que a gente bota isso aqui, mané. Cadê a massa? Cortou a massa, fez regime. Nossa senhora, foi horrível essa. Então você vai ter aqui, ó, o peso vai ser massa vezes gravidade. O input é o μ do líquido, que é o μ2, pelo volume deslocado, que é o V pequenininho, por enquanto, vezes G. Lembre-se, me veja, é assim que você lembra da fórmula, me veja, tá? Igual a M vezes A. Mas aí a massa é μ1 pelo VT, que é o Vzão. Menos μ2 vezes o G, isso tem que dar, esqueci de um G aqui, né? Isso tem que dar a massa pela aceleração. Ou seja, μ1V pela aceleração. Só que aí, como eu quero isolar o A, esse bloco que tem μ1V, gente, eu vou passar para o outro lado dividindo. Que aí, quando você fizer isso, você vai ter o quê? Você vai ter que μ1V G sobre μ1 vezes V menos μ2V G sobre μ1 vezes V, né? Vai ser justamente o que eu quero. Aqui na frente, todo mundo vai cortar e só o G vai sobrar. Já aqui vai ficar μ2 sobre μ1 e vai ficar também um Vzinho sobre o outro. Vai ficar assim, ó, G menos μ2 sobre μ1 vezes Vzinho sobre Vzão, vezes, no caso, G, né? Sobre G. Aliás, aqui tem um G que eu... Caramba, eu tô insistindo em cortar esse G, né? Não, é só massa, tudo bem. Tá? E aí, galera, o que que acaba acontecendo? Você vai ter, no caso aqui, ó, o seguinte. Repara que esse G eu posso pegar e colocar em evidência. Bom, e aí eu botei o G em evidência, já até ganhei aqui um espaço pra gente, tá? Enquanto você estava olhando aí qual opção você achava que ia marcar. E aí o que que vai acontecer, galera? Você, no caso aqui, tem o seguinte. Se você olhar para essa questão, se você olhar para o que eu tenho ali, a variável é o H. O que está variando o dano de valor é o H. O Hzão é fixo, né? Se você não entendeu, joga aí, editor, por favor, de novo, mais uma vez, as opções para o pessoal dar uma olhadinha. Qual será que é a opção correta? Letra A, letra B, letra C, letra D? E aí, qual será que vai te garantir aí uma telecena? E aí, meu amor, vai rápido aí, marca aí, quero saber qual é a letra correta. Hein? Volta aqui para mim. Então, olha só, gente, o que acontece aqui? Você tem que, à medida que esse termo está subtraindo do 1, né? Ele tá, esse bloco inteiro aqui está subtraindo do 1, então ele está diminuindo o valor do G. E como a parada está ao cubo, gente, não tem como ser nada que tenha reta. Então não pode ser nem a letra B, nem a letra C, nem a letra D, por exclusão a letra A. Repara que no caso aqui, ó, você tem um valor na letra A que começa lá no alto, vai diminuindo, aí chega uma hora que ele fala que quando você tem essa parte aqui, por quê? Vai chegar um momento em que esse cone vai estar totalmente mergulhado dentro do líquido. Então, o Hzinho pequenininho vai ser igual a Hzão. Então, quando isso acontece, isso aqui dá 1, porque corta um com o outro, e o G vira apenas 1 menos μ2 sobre μ1, fica um valor fixo. Quando chega nessa parte daqui, ó, o valor do G aqui é G que multiplica 1 menos μ2 sobre μ1. Está constante. Então, até no caso aqui chegar a HL, tá? Como o H varia de 0 até HL,
Depois que ele passa de H, você vai ter que... Isso vai ser, no caso, constante. Tem que ter uma bolinha aberta aqui, né? Só para ser puritano, porque ele falou que o H variava de 0 até HL aberto. Ele não chega a ser igualzinho a essa altura toda aqui, né? Tá? Mas então eu sei que na primeira parte, enquanto ele não afunda todo, enquanto ele está ainda afundando, faltando um tiquinhozinho, ficar dentro do líquido, você vai ter que o G varia de acordo com algo cúbico. Lembra? Por isso que eu falo que é bom, de repente, você saber que o gráfico de y igual a x ao cubo tem esse formato, porque tu já sabe que é uma curva também. No caso aqui, o que acontece? Essa curva só está do lado direito, mas como tem um menos na frente, na parte do cubo, esse menos faz o que com a função? Faz ela rodopiar em torno do eixo. Esse comentário que eu estou fazendo agora é mais pro pessoal que é muito bom em exatas, tá? Você que não é, que odeia isso, já marcou, deu adeus à questão, marcou letra A, tchau, Zé Fini, beijinho no ombro. Mas para você que é bom de exatas, é bom perceber isso. A função cubo do lado da direita tem esse formato, com o menos na frente iria rodopiar em torno do eixo x, e como ainda tem mais alguém somando na frente, isso iria carregar o gráfico para cima, iria deslocá-lo para o alto, fazendo com que ele ficasse, em vez daqui assim, um pouco mais lá em cima, como foi o que aconteceu aqui. Mas repito, gente, por exclusão, só para você saber, né, chegar até aqui já não é fácil, só de você olhar e perceber que a parada está ao cubo e não está elevada a 1, não pode ser nenhuma dessas opções de reta que você tem aí. E aí você já marca a letra A no ato, tá ok? Essa questão é considerada, óbvio que é considerada difícil, mas, né, se você pelo menos não se enrolar na parte de empuxo, porque tem muita questão de empuxo em física que você tem que fazer esse lance da troca da massa pela densidade vezes de volume, isso cai bastante, e aí você substituir e fazer essa jogada aqui de isolar a aceleração. Depois que na parte que volta para a matemática, para você analisar qual gráfico maneiro apresenta, aí eu concordo que realmente aí seja uma grande trolha nas suas mãos, tá? Então você da sua frente, vê se tá tudo bem aí, e já estamos de volta. Essa foi a nossa segunda questão de hoje, teremos muito mais nos esperando. Beijo, segura aí, não desiste que a vitória está próxima e o seu jalequinho do poder lá em medicina ou qualquer outra carreira que você queira estará garantido conosco. Valeu! Fala galera, vamos agora para a nossa terceira questão da sequência, joga na tela aí, questão de matemática com química. Leiamos então a questão juntos. Bom, nova questão que fala aqui de pH de novo, né? Define-se pH como o cologaritmo da concentração de íons H+, em mol vezes litro a menos 1, presente numa solução, ou seja, pH é igual a menos log de H+. Meio litro de uma solução foi preparada utilizando-se 0,7 por 10 a menos 6 mol de ácido sulfúrico. Sendo assim, o pH da solução deve ser, aí deu as opções, né? Gente, vamos lá, volta para mim. Algumas coisinhas importantes aqui. Ele começa falando em colog, não sei nem para quê, porque depois ele fala a notação normal que você que estudou alguma coisa conhece. pH é a concentração atrelada, né, ao número de íons H+, de mol de H+, perdão, que eu tenho na solução. Só que em matemática existe uma notação muito velha, muito antiga, que é você falar de colog. Inclusive, quando eu fiz a minha primeira engenharia, que não foi a de computação, foi engenharia química, em muitos dos livros, na faculdade, eles trabalham com colog, simplesmente porque é um valor que para botar numa tabela de consulta, que lá você não faz muitas das coisas na mão, você armazena em livro, em calculadora científica e tal, para poder guardar o valor é melhor botar colog do que esse menos log, não sei o que, é mais prático na tabela, simplesmente isso. É mais para praticidade, que para você, aluno do ensino médio, não é nada prático. Então, colog é a mesma coisa que menos log, mas ainda bem que ele falou uma coisa, mas escreveu do jeito que você conhece, né? Então, já aliviei essa parte. E aí, a parte de química é justamente saber, aqui no, né, em quando o ácido sulfúrico ele se quebrar em H+, e íons SO4, né, e SO4 no caso aqui, em quantos, assim, como é que vai ficar nesse equilíbrio a quantidade de mols que o ácido sulfúrico vai dar origem de H+. E isso, um tipo de equilíbrio fácil, né, gente?
você vai ter o quê? Que o H2SO4 ele vai dar origem a H+, na dissociação dele, com SO4, que a gente sabe que aqui isso, já até da prática, tem, no caso, NOx -2, né? Porque o oxigênio, no caso, é -8, esse enxofre é +6, mas principalmente também porque antes estava equilibrado. E aí você vai ter que, bom, era 2 hidrogênios, aqui tem que ter 2H+, fica 2+, tem que ter um 2-, ok? Mas isso nem vem ao caso, o mais importante é o número aqui na frente mesmo. Repara que com esses números que eu estou botando aqui, tá tudo equilibradinho, né? Você só tinha que lembrar de botar o 2 na frente do íon H+, porque você tem H2 e aqui tem 2H, tem um enxofre, aqui tem um enxofre, tem 4 oxigênios aqui também, tudo ok. E aí no equilíbrio é só você fazer a proporção entre o que eu tinha e o que surgiu, ou seja, você tem 0,7 por 10 a menos 6 mol, que, como aqui tem 2, né? Tudo que tiver aqui vai virar vezes 2 para o H+. E ficaria vezes 1 mesmo para esse cara se eu fosse usar ele, mas eu não vou usar. O que importa é isso daqui. Isso daqui vai me ajudar, não é aí, não vai me ajudar a achar a concentração molar de íons H+, que seria dividir o número de mols que eu tenho pelo volume em litros. Como ele me deu o volume de meio litro, aí sim, esse símbolo aqui que significa a concentração que a gente está querendo é pegar o número de mols que eu tenho e dividir por meio. Divisão por meio, minha gente, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 1,4 por 10 a menos 6 vezes 2 vai terminar como 2,8 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Que ele bota mol vezes litro a menos 1, né? Tudo a mesma porcaria. Só para confundir a tua cabeça. Aí, alguém da nossa equipe que fez essa questão maravilhosa, né? Mas aí, meu querido, o que acontece? Finda é ótimo, hein? Nossa, finda. Terminada essa parte, você acabou com um pedaço de química da questão. E aí entra agora a parte de matemática, que é, já que eu tenho a concentração de H+, é você dizer que o pH é justamente aqui menos log desse valor, 2,8 por 10 a menos 6. Mas aí como é que eu faço agora, né? Log do produto? Qual é a propriedade que você tem lá de log do produto? Aí você tem que ter visto as nossas aulas de logaritmo, que log de A vezes C na base B é a mesma coisa que o log de A mais o log de C. Então, ali você terá que esse pH vai dar menos, no caso, o log de 2,8 com o log de 10 a menos 6. Mas aí vocês têm que perceber que eu posso fazer um peteleco com esse menos 6, né? Ele vem para frente e aí ficaria o quê? Menos 6 log de 10. Menos 6 log de 10, galera. Quando eu não escrevo nada, é que a base é a base decimal, é a base 10. Então, o log de 10 na base 10 é 1, né? Com 6 na frente, vai dar menos 6. Opa, então peraí. Então, o pH que eu tenho, ele vai ser o log de 2,8 menos 6. Ou se eu botar o menos aqui, né? Fizer uma distributiva com esse menos, vira, na verdade, 6 menos log de 2,8. Então, você vai ter aqui, ó, que o pH ele vai dar 6 menos o log de 2,8. E aí que tá. Pô, como é que eu calculo o log de 2,8? Você não calculou isso, gente. Você tem que agora pegar e perceber o quê? Perceber o seguinte, né? Como que eu vou fazer para marcar uma opção aqui? E já bota 2,8 também pelado só de sacanagem, né? Não sei para que, de repente o cara chega só até aqui, eu não sei, enfim. Bom, vamos pensar, 2,8, o log, a gente consegue calcular um log como esse, de cabeça, se o número ali for potência de 10. Log de 10, que dá 1, log de 100, que dá 2, log de 1000, que dá 3,
Mas 2,8 não rola. Mas você pode pensar assim, ó, 2,8 é um valor que está entre 1, que é 10 elevado a 0, e 10, que é 10 elevado a 1. Então, se eu tacar o log em ambos os lados, na verdade esquerda, meio e direita, né? Por que fazer isso? Porque se eu resolver botar um log aqui num deles, para não alterar a equação, tem que botar o log em todos. Você vai ter o quê? Você vai ter que log de 10 elevado a 0 é o log de 1, que a gente sabe que é 0. Log de 1 em qualquer base é sempre 0. E log de 10 vai dar 1. Então, você vai ter que esse log de 2,8, ele é um número que está entre 0 e 1. Mas por que eu tenho que saber isso, mané? Vamos pensar. Se esse log for 0, o pH vai dar 6 menos 0, ele vai dar 6. Se esse log ali for 1, o pH vai dar 6 menos 1, que é 5. Como ele está entre 0 e 1, então o resultado disso está entre 5 e 6. E entre 5 e 6, o resultado que eu tenho, qual é, galera? É justamente, no caso aqui, a letra E, 5,6. Beleza? Era isso que você tinha que perceber. Se o log de 2,8 está entre 0 e 1, se ele fosse 0 cravado, daria 6 o pH. Se ele fosse 1 direitinho, daria 5 o pH. Como ele é um valor intermediário, significa que a resposta é o único valor aqui que eu tenho, que está entre 5 e 6, o que vai me dar a letra E. Tá bom? Você dá frente para você printar, ver se está tudo bem aí. Espero que você tenha entendido mais essa questão e, galera, vamos lá, não fica com medo. Isso aqui é um brinde do Fábrica D para você que estava com medo das questões interdisciplinares e não encontrava em lugar nenhum esse trabalho sendo feito. Com a gente, a UERJ também é levada muito a sério, assim como o Enem e a medicina em geral. Tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau. O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com o Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D.